Você já ouviu falar de uma cidade inteira que desapareceu do mapa, como se nunca tivesse existido? Uma cidade com casas, escolas, igrejas, habitantes e até prefeitura, mas que hoje não passa de um nome sussurrado entre documentos esquecidos e mapas antigos. Essa é a história de uma cidade brasileira que simplesmente sumiu, sem terremotos, enchentes ou guerra, deixando para trás apenas silêncio, dúvidas e uma série de perguntas sem resposta. O que realmente aconteceu? Como uma cidade inteira pode desaparecer sem deixar vestígios? E por que até hoje o governo evita falar sobre o assunto? No interior de Goiás, no fim dos anos 20, uma pequena cidade chamada Araporã começou a se desenvolver às margens do rio Paranaíba. Com população estimada em mais de 1.500 pessoas, era conhecida por seus campos férteis e uma antiga linha férrea que a conectava ao mundo exterior. Havia um comércio modesto, uma igreja colonial e até um jornal local que circulava quinzenalmente. Tudo indicava que Araporã tinha um futuro promissor. Porém, em algum ponto da década de 40, essa cidade começou a desaparecer, não fisicamente, mas administrativamente, documentalmente e, o mais intrigante, das memórias das pessoas. Arquivos municipais da época registram a existência de Araporã, inclusive com registros de batismo, posse de terra e processos judiciais. No entanto, por volta de 1946, todos os registros param abruptamente. O censo do IBGE de 1950 já não menciona mais a cidade. Não há decretos de extinção nem registros de anexação a outros municípios. Os trilhos da ferrovia foram removidos, e qualquer menção à cidade foi sendo apagada gradativamente. Quando estudiosos tentam buscar nos mapas da época, encontram uma marca de localização que depois simplesmente some nas edições seguintes. O mais estranho é que, segundo moradores antigos da região, Araporã não foi abandonada gradualmente. Eles afirmam que, certo dia, pessoas da cidade vizinha tentaram visitá-la e encontraram as ruas vazias, as casas abertas e objetos deixados como se os moradores tivessem saído com pressa ou desaparecido repentinamente. Um fazendeiro local diz ter visto do alto de uma colina uma espécie de neblina densa cobrindo toda a cidade durante uma madrugada. E, ao retornar pela manhã, não havia mais ninguém. Em 1972, um professor de História da Universidade Federal de Goiás tentou investigar o caso para sua tese de doutorado. Ele reuniu fotografias antigas, relatos orais e até trechos do jornal A Voz de Araporã. Mas, de forma misteriosa, sua pesquisa foi interrompida. Documentos foram confiscados por agentes federais sob a justificativa de segurança nacional. O professor acabou sendo transferido para outra universidade e, olha só, nunca mais falou publicamente sobre o tema. Um de seus alunos relatou anos depois que o professor mencionava algo que não poderia ser revelado sem consequências graves. Diversas teorias surgiram ao longo das décadas. Uma delas sugere que a cidade foi vítima de um acidente químico ou biológico durante testes secretos realizados pela ditadura militar. A proximidade com uma base aérea desativada, inclusive, alimenta essa hipótese. Outra teoria defende que Araporã foi usada como campo de experimentos de manipulação de comportamento, semelhante ao MK-Ultra nos Estados Unidos, e que seus habitantes foram realocados à força e submetidos a tratamentos de lavagem cerebral. Há também teorias mais obscuras. Ufólogos afirmam que Araporã era um dos pontos de maior incidência de luzes estranhas no céu, e que há relatos de moradores vendo objetos metálicos pairando sobre a cidade dias antes do desaparecimento. Para esses estudiosos, a cidade teria sido retirada do plano físico por seres de origem desconhecida. Embora pareça absurdo, há registros de pelo menos 3 depoimentos juramentados em cartório que relatam a mesma sequência de luzes, sons estranhos e até distúrbios eletromagnéticos. Em 1991,
uma expedição formada por jornalistas, geólogos e historiadores decidiu explorar a área onde supostamente ficava Araporã. No local, encontraram ruínas de construções coloniais cobertas por vegetação, restos de trilhos enferrujados e uma antiga placa de madeira com inscrições quase apagadas. No entanto, nenhum vestígio de corpos, cemitérios ou sinais de conflito foi encontrado. É como se as pessoas simplesmente tivessem evaporado. Curiosamente, os satélites mais modernos mostram uma anomalia magnética sobre a região onde ficava Araporã. Isso chamou a atenção de físicos que estudam fenômenos geológicos raros, como falhas no campo magnético terrestre. Segundo esses especialistas, a área possui um comportamento incomum de campo eletromagnético, que poderia interferir em bússolas e até em equipamentos eletrônicos. Será que há uma explicação científica por trás do desaparecimento? Ou seria essa anomalia consequência do que aconteceu e não a causa? Outra pista estranha foi descoberta por acaso em 2016, quando uma senhora de 89 anos foi internada em um hospital psiquiátrico de Uberlândia. Ao ser questionada sobre sua origem, ela respondeu repetidamente: "Sou de Araporã, mas ninguém lembra." Quando o nome foi investigado pelos médicos, todos supuseram que ela confundia com a cidade homônima existente hoje em Minas Gerais. Mas ela insistia que a cidade dela era no alto do Goiás, perto do rio que engole o som. Após sua morte, entre seus pertences, foram encontrados 3 cartões postais antigos com carimbo de 1939, assinados com o nome da cidade desaparecida. O mais bizarro é que a Araporã, atual, em Minas Gerais, foi fundada oficialmente só em 1962, depois do sumiço da cidade goiana. Há quem diga que foi uma forma do governo transferir a população sobrevivente e criar uma nova narrativa para abafar o caso. Outras versões afirmam que foi uma coincidência de nomes, mas até hoje não se sabe por que escolheram exatamente o mesmo nome para uma nova cidade, a poucos quilômetros de onde tudo aconteceu. Mapas militares antigos revelam que o exército brasileiro tinha interesse estratégico na área durante a Segunda Guerra Mundial. Um desses mapas, hoje desclassificado, mostra um polígono chamado Z14, exatamente sobre a região onde Araporã existia. Esse polígono era marcado como zona de observação atmosférica, mas estudiosos apontam que esse código era frequentemente usado para designar áreas de testes sensíveis. Nos últimos anos, grupos independentes têm tentado reconstituir a história perdida de Araporã. Sites, fóruns e podcasts investigativos reúnem relatos, tentam entrevistar descendentes e até resgatar documentos antigos que escaparam da censura. Alguns conseguiram recuperar cópias do jornal local e fragmentos de fotografias que mostram o traçado das ruas e pessoas sorrindo diante da igreja matriz. É como montar um quebra-cabeça de algo que foi propositalmente desfeito. Hoje, a antiga Araporã vive apenas na memória fragmentada de poucos e nos arquivos apagados da história. Mas o que realmente aconteceu naquela região? Como uma cidade inteira pôde ser engolida pelo silêncio? Seria uma manobra do governo, um experimento fracassado, uma abdução em massa, ou apenas um exemplo extremo de negligência histórica? E agora eu te pergunto, será que há outras Araporãs por aí, cidades que existiram e foram esquecidas por conveniência? Quantas histórias semelhantes estão escondidas sob o solo, sob o concreto ou sob camadas de documentos censurados? Se você chegou até aqui, é porque também sente que essa verdade precisa vir à tona. Por isso, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem ama mistérios históricos reais. E comente aqui embaixo. O que você acha que aconteceu com Araporã? Sua opinião pode ajudar a montar as peças que ainda faltam nesse enigma brasileiro.